Queridos, então hoje nós vamos dar sequência aí. No mês passado, antes de eu viajar, eu comecei a ministrar sobre o livro de Levítico e hoje nós vamos dar sequência. Eu vou dar sequência, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui. O livro de Levítico é um dos livros do Pentateuco. O autor é Moisés. Foi escrito durante cerca de 40 anos, entre 1445 a 1405 a.C. O nome original do livro era Ixamou, que são as primeiras palavras do livro de Levítico. Ixamou. Então, esse era o nome do livro de Levítico. E aí, quando foi feita a tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, o livro passou a chamar Levítico, tá certo? Que é o livro dos levitas. Quais são os assuntos principais do livro de Levítico? Expiação e santidade. Então, o livro de Levítico, ele traz uma série de orientações para o povo hebreu, para o povo judeu, como vocês quiserem chamar, para o povo de Israel, os israelitas, mesma coisa, tá certo? Então, o livro traz orientações diversas e tenta trazer o povo à santidade. Em todo o tempo, Deus tenta trazer o povo à santidade. A palavra expiar significa cobrir. Então, o livro fala muito sobre os sacrifícios de expiação. Inclusive, eu vou falar sobre o dia da expiação, tá certo? Que era uma forma do povo se purificar diante de Deus, pagar pelos seus pecados. Era a expiação. A palavra expiar, então, significa cobrir. Mas esses sacrifícios de animais que eram feitos, que cobriam os pecados, não tirava, cobria. Amém? Era sombra do sacrifício perfeito de Cristo. Já apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E prova disso é que quando o pecador chegava diante de Deus para oferecer uma oferta, um animal para expiar os seus pecados, esse animal ele tinha que ser perfeito. Ele não poderia ter defeito nenhum. Amém? E isso já apontava então para Cristo, o nosso sacrifício, o nosso Salvador, sem mácula e sem mancha nenhuma, sem defeito. Bom, então, assim, eu falei também sobre os principais tipos de ofertas, né? Oferta de holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, oferta de expiação pelo pecado e oferta de expiação pela culpa. E eu coloquei aí também na aula, que é algo que é interessante, é importante. No final da aula eu coloquei a planta do tabernáculo, que vai ser importante para nós, e o calendário judaico só a título de curiosidade, tá certo? Que o calendário judaico, ele é diferente do nosso. O primeiro mês no calendário judaico fica entre março e abril do nosso calendário. E por que isso é importante? Na lição eu coloquei aqui as principais festas do calendário judaico. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. E a primeira festa era no primeiro mês, que é a festa da Páscoa, tá certo? Quando Deus instituiu a Páscoa, então ele ordenou que fosse no primeiro mês do calendário judaico, tá certo? Então eu coloquei no final da lição, aí, está no grupo, a planta do tabernáculo com os seus móveis e o calendário judaico e o nosso calendário
correspondente aí. Vamos lá, então, nós vamos dar sequência a partir do capítulo 10. Eu quero que vocês abram comigo no capítulo 10 de Levítico. Tem um acontecimento muito importante aqui, que nos ensina muito. Capítulo 10 de Levítico vai falar sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes, serviam diante de Deus. E eles morreram, eles foram fulminados pelo fogo que saiu da presença do Senhor. E nós vamos entender isso aqui, por que eles morreram. Alguém lê para mim aí os versículos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um de seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e que lhes não ordenaram. Então saiu o fogo diante do Senhor, os consumiu e morreram perante o Senhor. Amém. Então, olha só, irmãos. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Arão, ele tinha 4 filhos. E 2 deles, Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles pegaram cada um seu incensário. O que é incensário? É um vaso, um recipiente onde era colocado ali a brasa e fogo, né? E foram oferecer um incenso no altar do incenso. Dá uma olhada na planta do tabernáculo. Pega aí, a planta do tabernáculo. Então, tem o tabernáculo, ficava no deserto. O tabernáculo tinha uma porta só, tá certo? Isso é muito significante para nós, porque o tabernáculo todinho aponta para Cristo, amém? Repita comigo, o tabernáculo todinho aponta para Cristo, amém? Então o tabernáculo todo que aponta para Cristo tinha uma porta só. Pegou ou não pegou? Só tinha uma porta, só tinha uma passagem. Jesus disse, eu sou a porta. Essa porta era o próprio Cristo, apontava já para Jesus. Amém? Vamos lá. Aí na planta, o primeiro móvel que se via ao entrar pela única porta era o altar do holocausto. Altar de holocaustos. Depois tinha a bacia. Esses 2 móveis ficavam no átrio, que é uma espécie de quintal do tabernáculo. Amém? Ok. Aí tinha uma cortina, uma entrada para o santo lugar. Era o santo lugar. E no santo lugar tinha 3 móveis. Você entrando pela porta, pelo véu, pela cortina do santo lugar, à direita tinha a mesa dos pães, à esquerda tinha o candelabro, e de frente para o Santo dos Santos era a parte mais sagrada do tabernáculo, que era onde ficava a Arca de Deus. Na Arca de Deus representava a presença de Deus. Era a parte mais sagrada. Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez ao ano. Nós vamos falar sobre isso no dia da expiação. Então, diante do véu do santo lugar ficava o altar de incenso. E esse altar de incenso, somente o sumo sacerdote poderia levar fogo ali. E o incenso era feito de especiarias, não era qualquer coisa, não era qualquer incenso. Era Deus deu a receita. As especiarias vão ser essas e essas. Vai ser assim. E em Êxodo, leia alguém para mim, Êxodo 30, versículo 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando forem 9 as 9 queimará.
Lê de novo, por favor. E Arão, Arão. sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando for em ordem, queimará. Amém. Olha só. Êxodo 30, versículo 7 fala que Arão, o sumo sacerdote, ele tinha que queimar um incenso. Somente Arão poderia colocar fogo no incenso, irmãos. Então, o primeiro erro dos filhos de Arão foram se meter aonde não foram chamados. Desrespeitaram uma ordem de Deus, desobedeceram uma ordem de Deus. Os filhos de Arão não poderiam colocar fogo no altar do incenso. Deus falou, e Arão acenderá o incenso de especiarias. Então Arão, o sumo sacerdote, era o responsável. Amém? Então o primeiro erro deles foi esse. Segundo, Arão tinha o incensário dele. Aí os filhos de Arão, cada um pegou o seu incensário e levou. Outro erro. Terceiro erro. O fogo que acendia o incenso no altar de incenso, ele tinha que ser retirado do altar do holocausto. Olha aí, ó. O primeiro móvel do tabernáculo, altar do holocausto. O fogo ali devia arder continuamente. Por que ele está falando que cada um pegou o seu incenso? O seu incensário, a sua vasilha. Cada um pegou, de atrevido. Não era dele. Eles pegaram deles. Mas somente eles não podiam ir colocar fogo no altar do incenso. Eles nem podiam ir lá, tá certo? Só que cada um tinha um incensário. Acesso sim. Acesso só tinha... Eles eram sacerdotes, eles trabalhavam ali. Mas essa atividade, somente o sumo sacerdote poderia fazer. Beleza? Ok? Então tá. Oi. Eu quero dizer que o filho de Arão podia queimar, mas o sacrifício não podia entrar no Santo dos Santos. Não, eles não poderiam, eles poderiam entrar no Santo dos Santos. Eles faziam outras atividades, porque eles foram consagrados sacerdotes. Essa atividade de acender o incensário, o altar do incenso, era o sumo sacerdote, como nós lemos em Êxodo 30. Beleza? Essa atividade eles não poderiam fazer. Aí se a gente ler o livro de Levítico, provavelmente vai ter. Em Êxodo, e a atividade específica deles, aí eu não sei te falar. Tá bom? Exatamente. Mas aí tem uma outra coisa que eu vou falar que talvez tenha influenciado nisso. Ok? Então, não era para eles fazerem e eles foram fazer. Tá certo? Oi? Deus revelador. Pois é. E tem a questão da desobediência, né? Porque eles conheciam a lei, eles conheciam os rituais, né? E eles foram, né, desobedientes, né, àquilo que Deus tinha ordenado. Nós lemos em Êxodo 37. E Arão era quem tinha que ir lá acender. E o que representava esse altar? Esse altar de incenso, aceso continuamente, né, com as especiarias ali, representava a oração do povo de Israel e a adoração contínua. Adoração contínua, porque ficava diante do Santo dos Santos, pertinho do véu do Santo dos Santos. Então, era adoração contínua e representava a oração do povo de Israel subindo a Deus. E outra coisa, se especula, né, muito se diz que eles estavam sob influência de álcool. Né? Então, por quê? No versículo 9, 8 e 9, olha aí, de Levítico 10. Levítico 10, depois que os filhos de Arão morreram, Deus vai falar para Arão. Olha aí, ó. Deus vai falar para Arão. E falou o Senhor a Arão, dizendo:
Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, os intérpretes entendem que os filhos de Arão ainda estavam bêbados. Tá certo? Então, isso pode explicar por que eles fizeram isso. Eles estavam sob influência de álcool, é uma explicação, tá certo? Então, quando a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho, eles trouxeram um fogo de uma fonte que não era a fonte que Deus tinha mandado. Porque o fogo, mesmo suponhamos que eles tivessem autorização para fazer isso, ok? Eles suponhamos que eles pudessem colocar fogo lá. Mas tinha a fonte certa. Pegou? Tem a fonte certa, irmãos. Nós temos que buscar na fonte certa. Amém? E eles não, cada um pegou o seu incensário, sua vasilhinha, colocaram fogo ali e levaram. Mas eles tinham que tirar do fogo do altar do holocausto. Amém? Então esses foram os erros, foi uma sequência de erros, um show de horrores, né? Dos filhos. Quer falar, Bruno? Tem uma ideia, né? Porque lá no livro de Levítico, ali para trás, tem um texto que todo mundo gosta de falar, fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sim. Esse momento era a ordem que o fogo do holocausto não poderia deixar se apagar. Sim. Entendeu? E aí existe o entendimento que eles deixaram o fogo do altar do holocausto apagar e eles acenderam o incensário. O próprio incensário. E aí quando eles foram acender o incensário com fogo próprio, né, foram fulminados. Aí na nossa aplicação, né, nós jamais deveremos deixar o fogo do Espírito Santo correr em nossas vidas. Amém. Amém. Assim, não adianta a gente chegar com o nosso fogo, né? Vai ter que ser o fogo. Amém. E eu até coloquei na lição, Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, o Arão, o sumo sacerdote, ele era responsável também por manter o incensário aceso, né? Se a gente lê aqui Êxodo e Levítico, vai falar que quando ele ia acender as lâmpadas, ele ia trocar os pães, ia colocar os pães na mesa dos pães. Então ele era responsável também por manter o fogo aceso no incensário, no altar do incenso, perdão. Então, seguindo aí, Levítico 11, né? Eu destaquei, irmãos, alguns pontos importantes aí do livro de Levítico. Levítico 11, ele traz a relação de animais imundos e animais limpos. Nós não vamos ler, mas é só para vocês entenderem. Então, Deus, quando ordenou a construção da arca, ele ordenou que entrassem animais na arca. E Gênesis 7:2, eu até comentei isso aqui outro dia, em Gênesis 7:2, os animais limpos, ele mandou que entrasse de 7 em 7, não foi de par em par. Eram 7 pares de cada. Tá bom, Rubem, obrigado, Rubão. E aí os animais limpos, em Gênesis 7:2, eram de 7 em 7. Por quê? Porque os animais limpos, e eu falei aqui outro dia o seguinte, tem muita coisa na Bíblia que Deus ele não procurou explicar cientificamente, tá certo? Por exemplo, quando a gente vê em Levítico 11 os animais imundos, o porco está lá. O porco está na relação de animal imundo. Mas ele não é imundo por causa da lama, por causa da lavagem, não é isso não. Os antigos, as pessoas mais antigas, as pessoas da roça, costumam dizer que o quê? A carne do porco é uma carne remosa. É uma carne quente, né? A carne do porco você não pode
por exemplo, a gente que gosta de uma carninha, um bifinho mais mal passado, né, pastor Edilson? A carne do porco, você não pode comer mal passada. É um risco que você tem, né, de ter, como é que fala, gente? Solitária, né? Taína sólio, né? Isso, obrigado aí. A contribuição. Então a carne do porco é uma carne remosa, é uma carne quente, né? Aí depois, quando a gente pega lá em Atos, né? Atos 10, né? Aquela passagem de Cornélio com Pedro, né? Que Pedro falou, eu não como animal imundo, a visão do lençol em forma de vaso, né? Aí o que é que Deus vai falar para ele? Não torneis imundo aquilo que eu já purifiquei, aquilo que eu já santifiquei. Então é por isso que a gente come carne de porco. Já foi santificado, né? Mas tem que ter um preparo específico. A gente não pode comer de qualquer forma. Então, Deus ordenou que os animais limpos entrassem de 7 em 7. Por quê? Porque quando passasse o dilúvio, o que o povo ia comer? Os animais limpos. Era alimento. Então entra mais aqui porque vai servir de alimento. Amém? Então Deus não ficou explicando, olha gente, vocês vão colocar de 7 em 7, porque depois... Mas... Eles sabiam. Para nós hoje, não é relevante, exatamente. Amém? Vamos lá, seguindo aqui. Levítico 16. Aí Levítico 16 vai falar do dia da expiação. Também nós não vamos ler. Só que, então, só para vocês entenderem, tinha um dia no ano, que era o dia da expiação, onde eram expiados, como o próprio nome diz, dia da expiação, eram expiados os pecados do povo de Israel, que não tinham sido expiados durante o ano. Então, aqueles pecados que não tinham sido cobertos, então tinha o dia da expiação. No dia da expiação, somente o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos e tinha todo um ritual. O capítulo 16 de Levítico vai trazer isso, acho que não é relevante para nós, que aí o sumo sacerdote tinha que vestir as vestes sacerdotais, tinha todo um procedimento, ele tinha que se lavar na pia de cobre, e por aí vai. E aí, ele matava um animal e expiava por si mesmo. Primeiro por ele, porque se ele entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele morria, né? Eu até comentei aqui que não está na Bíblia, mas fala-se que era amarrado uma corda na perna do sacerdote, com os sinos, e ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal para derramar sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. A tampa da arca, onde tinham os dois querubins, é o propiciatório. Então ele derramava o sangue ali para pagar pelos pecados do povo. Então ele ia entrando e ia fazendo barulho. Se ele morresse lá dentro, os sinos paravam de fazer barulho. Como as pessoas não podiam entrar lá, a corda era para puxar o corpo do cadáver lá. Não, isso não está na Bíblia não, tá? Com certeza, talvez aconteceu em algum momento isso. Isso, historicamente algum registro histórico, né, pastor? Exatamente, né? Eu não li o livro dos Hebreus aí de Flávio Josefo, de repente está lá, né? Então era assim. Então no dia da expiação era isso que acontecia. Quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, ainda continuava o ritual. Ele pegava um outro animal, um outro bode, que é chamado bode expiatório. E ele impunha as mãos sobre esse bode. O que isso representava? Estava transferindo o pecado do povo, colocando na cabeça do bode, e aquele bode era levado para fora do arraial. Era levado para longe. Representava o quê? Então estamos tirando o pecado do meio do povo. Por isso que às vezes a pessoa não tem nada a ver com um problema e fala assim,
eu fui pego como bode. Por quê? Porque o bode expiatório não tinha nada a ver com o problema, tadinho. E ele levava o pecado de todo mundo, simbolicamente. E como Jesus. Exatamente. Então, todo esse processo, inclusive o bode expiatório, apontava para Cristo, que levou todos os nossos pecados sem ter. E é interessante que o sacrifício de animais em tudo, e esse processo todo de expiação, já mostrava isso, que um sangue inocente teria que ser derramado. O objetivo era exatamente esse, mostrar que sem o derramamento de sangue inocente não haveria expiação. Para haver perdão dos pecados, um sangue inocente teria que ser derramado. Amém? Oi. Se a gente lê Levítico, lendo o livro todo, Obed, o que acontece? Deus ele é um Deus tão justo que, por exemplo, Deus estabeleceu que o sacrifício para a expiação do pecado era feito no altar do holocausto, correto? A pessoa trazia um boi, um bezerro. Só que quem não podia, por questão financeira mesmo, aí trazia a rolinha. Tá entendendo? Então Deus, ele deu alternativas. Então o povo trazia. Quem tinha mais recursos, traria um boi, trazia um bezerro, um animal assim. Quem não podia, trazia a rolinha, a pomba. E aí quem não podia, trazia bolos, que é a oferta de manjares. Pegava uma farinha, deitava azeite, colocava azeite, fazia o bolo e trazia. Então era a justiça de Deus, tá certo? Então era isso, tinha essa escala, né? Então a pessoa pecava e ela vinha trazendo, né, durante o ano. Aqueles pecados que não fossem pagos durante o ano era feito no dia da expiação pelo sumo sacerdote. Tá bom? Vamos lá. Os bolos, uma parte era queimada e outra parte era dada para os sacerdotes. Era alimento deles. Tá certo? Uma parte era passada para os sacerdotes, para o sumo e para os filhos, e a outra parte era oferecida a Deus. Tá bom? Vamos lá. Então Levítico 16, eu já falei sobre o dia da expiação e a transferência dos pecados sobre o bode expiatório. Já falei. O capítulo 18, vamos ler uma parte dele aí? Capítulo 18 fala sobre muitas coisas. Fala sobre incestos, homossexualismo, fala sobre juízo de Deus sobre as nações que não guardam seus estatutos, enfim. Alguém lê para mim de 1 a 3. Capítulo 18 de Levítico, de 1 a 3. Fala os filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Amém. Então olha aí, Deus, o título é Casamentos Ilícitos. Então Deus fala, versículo 3. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Qual que era, vamos dizer assim, a preocupação de Deus com isso? É o que nós temos vivido hoje. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém? E aí Deus está tentando orientar o povo a não se conformar e não permitir que os costumes pagãos entrassem no meio do povo. Então ele está falando aqui da terra do Egito e da terra de Canaã. E aí, se a gente lê até em Êxodo, quando o povo saiu do Egito,
que o povo vivia falando? Lá nós comíamos carne. Por que nos tirou da terra do Egito para morrer aqui no deserto? E o povo ficou murmurando, sentindo o quê? Saudade das obras, das coisas do Egito. Então Deus está aqui tentando trazer o povo para a realidade. Tá certo? Vamos ver. Leia aí para mim, versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Então, olha só, um dos hábitos do povo cananeu, por exemplo, era sacrificar crianças a Moloque. Tá certo? Quem era Moloque? Moloque, a palavra Moloque quer dizer rei. Moloque era um falso deus, adorado pelos amonitas. E aí, Deus está falando, olha, vocês não podem se amoldar a esse mundo. Seria Paulo falando, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos a vossa mente. Então, oi? Como é que o inimigo é astuto, né? De dar a vida e de tirar a vida é só Deus. E o homem querer dar a vida para outro Deus, que é o Senhor, né? Então, assim, como é que Deus, o inimigo, ele conturba a vida da pessoa, cega os olhos, você dá a sua própria descendência. E o Kardec está dando a sua descendência para o Deus que não é o próprio. O verdadeiro Deus. E aí é interessante que é o seguinte: ao lado de Jerusalém, do lado de fora dos muros de Jerusalém, ao lado de Jerusalém, tinha um lugar chamado Vale de Inom. Nesse vale de Inom, ali se faziam ofertas de crianças, sacrifícios pagãos. Então tinha uma estátua, a estátua de Moloque, e a palavra Moloque, ela aparece algumas vezes na Bíblia. E em 1 Reis, no capítulo 11, o próprio Salomão, ele sacrifica a Moloque. E aí, o que era esse Moloque? Tinha uma estátua lá que dizem que era assim, a parte corpo humano e parte de touro, uma cabeça de touro, né? E aí ficava a estátua ficava de braços estendidos assim, e as pessoas levavam, era costume dos cananeus, por isso que Deus está falando, ó, vocês não podem se conformar com e seguir os costumes do Egito e de Canaã, dos cananeus. E aí as pessoas traziam crianças, né, e diz que ficava um ritual com tambores e tudo, e esse barulho dos tambores, ele abafava o barulho das crianças chorando, sendo sacrificadas no fogo a Moloque, nesse lugar chamado Vale de Inom, que era do lado de Jerusalém. E aí Jesus vai falar sobre isso, vai usar isso em Mateus capítulo 13. Abra para mim aí. Mateus 13, 41 e 42. Alguém lê para mim, por favor. Mandará o Filho do Homem de sua força, e ele poderão do seu reino tudo que calma os que prometem enviar. Ele não largarão a fornalha de fogo, e ali haverá pranto. Haverá pranto e ranger de dentes. Tem tradução que fala, haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo? Jesus está usando essa história do Vale de Inom, do sacrifício de crianças, para falar de onde? Para falar do inferno. Por quê? Quando Jesus fala de choro e ranger de dentes, o que Jesus está dizendo? No sacrifício de crianças, quem é a mãe aí vai saber. As crianças eram oferecidas a Moloque, tá certo? Inclusive a expressão moleque vem disso, dessas crianças que eram sacrificadas a Moloque, então eram chamadas de quê? De moleques. Tá certo? Então as crianças que eram sacrificadas a Moloque
eram chamadas de Moleque. Então, Jesus está usando essa história. Quando uma criança era oferecida a Moloque, ali no Vale de Inom, eram queimadas vivas. E aí, como é que ficava a mãe? Haverá o quê? Choro. Você já viu uma mãe desesperada? Jesus está usando essa passagem das mães que choravam e rangiam os dentes por causa da morte e sacrifício das crianças para falar do inferno. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Amém? Então, é interessante, abra aí rapidinho, em 1 Reis 11, 1 e 2. Pode ler. Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A essa se afirmou Salomão pelo amor. Amém. Então, olha só, e o versículo 7. Versículo 7 agora. Então edificou Salomão um altar à abominação dos malditas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. Então, olha só, Deus tinha falado para Salomão: olha, vocês não podem entrar aquelas mulheres, vocês não podem se envolver com aquelas mulheres, as moabitas, as amonitas, edônias. Só que o que Salomão fez? Ele não obedeceu, desobedeceu, se envolveu com essas mulheres. E aí, ele não só aceitou a adoração pagã aos deuses dessas mulheres, como ele começou a cultuar esses deuses também. Um abismo chama outro abismo. Deus falou: não se envolvam com essas mulheres. Aqui, ó, no versículo 2, fala: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, ou seja, se vocês se envolverem com essas mulheres, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Deus já tinha avisado Salomão. Falou: não se envolve. Salomão desobedeceu, se envolveu. E aí aqui, ó, o versículo 3. E tinha Salomão 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Ele arrumou 1000 mulheres. E aí ele não só começou a aceitar essa adoração desses deuses, como ele começou a cultuar também. No versículo 7 aí, falou: ó, edificou Salomão um alto a Quemos. Era um deus amonita, moabita. A abominação dos moabitas, tá aí, ó. Sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, dos amonitas. Então, o Moloque, diz a história que o culto a Moloque envolvia orgias sexuais, sacrifício de crianças, e Salomão entrou nesse meio aí. Hã? O capítulo é o versículo 5 e 11. Porque Salomão, o 7 também fala, né? Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, que era uma deusa, aí, ó, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas, e por aí vai. Amém? E o que a gente aprende com isso? Nós não podemos nem aceitar e muito menos trazer isso para dentro da igreja, para as nossas vidas. O que está no mundo? Fulano está fazendo. A Bíblia, a palavra de Deus tem que ser o nosso manual de regra e prática. Amém? Está escrito na Bíblia? Então faça. Se não tiver... Amém? Vamos seguir aí. Capítulo 19.
Capítulo 19, versículo 28, fala sobre o que é tão polêmico, né? Sobre a tatuagem, nem fareis marca alguma sobre vós. É um assunto polêmico, né? Que fala, no contexto aqui, fala de que as pessoas faziam marcas no corpo em homenagem a mortos, tá certo? Isso, 19 e 28. Levítico, né? Oi? Levítico 19, 28. Levítico 20, versículo 13, fala sobre homem se deitar contra o homem. Tinha até pena de morte para isso. 19 e 28 fala sobre a marca no corpo. O 20 e 13 fala, obrigado, sobre homem se deitar contra o homem. Alguém lê para mim Levítico 20, de 22 a 24, por favor. De 22 a 24. Levítico 20, 22 a 24. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, para que os nossos limites da terra para a qual nos leva para habitarmos nela. Não andemos os planos da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Por isso já obedecido eles. Mas após outros vos tenho dito, em herança possuireis na sua terra, e eu vou a darei para possuires, terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Amém? O povo de Israel foi o povo que Deus escolheu. Foi o povo que Deus separou. E por que eu estou dizendo isso? É importante a gente lembrar que muitas vezes a gente fica se questionando por que o povo judeu, ao longo da história, se a gente pegar a história e a própria Bíblia, o povo judeu foi sempre um povo perseguido até os dias de hoje. Por quê? Porque foi o povo que Deus escolheu. Foi o povo que Deus separou para se apresentar ao mundo. Então Deus se apresentou ao mundo através de quem? Do povo judeu. Deus manifestou a sua palavra e apresentou a sua palavra através de quem? Originalmente, o povo judeu. Então é por isso que o povo judeu, ele é historicamente, né? Aí, por exemplo, recente teve a guerra de Israel e Irã. Mas por quê? Porque isso. Gente, é porque o povo judeu é um povo odiado. Por quê? Porque foi um povo escolhido por Deus. Amém? Vamos lá. E aí onde é que a gente entra nisso? Né? Nós pegamos carona. E ele veio, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E ele veio para o que eram seus, onde os seus não receberam, a nós recebemos. Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Vamos lá. A gente está caminhando já para o finalzinho. Levítico 23 fala sobre as 3 principais festas judaicas. As 3 principais festas judaicas. As 3 principais festas judaicas. Primeira, principal festa judaica, a Páscoa. Lembrando que, o que é importante a gente aprender aqui? Que as festas judaicas, cada uma delas aponta para Cristo de uma maneira. Eu vou falar sobre isso aqui. A festa da Páscoa. O cordeiro foi sacrificado para livrar da morte. Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. Então, a Páscoa que foi instituída originalmente no Egito, quando o povo de Deus ia sair do Egito, aponta para Cristo, o cordeiro sem mancha, sem mácula, que deveria ser sacrificado. O sangue do cordeiro na casa dos filhos de Deus, passado nos umbrais, nas vergas das portas. E o anjo da morte, né, passava sobre as casas onde tinha o sangue, aponta para Cristo. A palavra Páscoa quer dizer, vem de Pessage no original, no hebraico,
que quer dizer passagem. O anjo da morte ia passar por cima de onde tivesse ali o sangue do cordeiro. A segunda principal festa do povo judeu, festa das primícias, celebrava a colheita dos primeiros frutos. Cristo é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, de 20 a 23, diz que Cristo é a primícia. Então, assim como a festa das primícias celebrava os primeiros frutos da terra, pega isso, os primeiros frutos da terra, né? Cristo, ele morreu e saiu do centro da terra. E ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou para que nós também possamos ressuscitar nele. Amém? Nós que estávamos mortos nos nossos delitos, para que a gente possa receber uma nova vida em Cristo. Amém? E por último, a terceira principal festa, que era a festa de Pentecoste. Então, a partir da festa da primícia, contava-se 50 dias. A palavra Pentecoste, às vezes a gente fala assim, eu sou pentecostal, a pessoa não sabe nem o que significa. A palavra Pentecoste quer dizer 50º. Por quê? Porque a partir da festa da primícia, do domingo, eram contados 50 dias. E aí foi nessa ocasião, após a ressurreição de Cristo, né, no domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa. Aí Cristo ficou aqui na terra mais 40 dias. Cristo ficou 40 dias aqui na terra. E aí, quando estava para subir, no 40º dia, Jesus falou com os discípulos, olha, está lá em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Jesus falou com os discípulos, olha, não muito depois desses dias, vai se cumprir a promessa do Pai. Aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo, olha, não vai demorar. Esperem, mas esperem lá, em Jerusalém. Jerusalém quer dizer casa de paz. Tá certo? Temos que aguardar na casa de paz. A igreja hoje é a nossa casa de paz. E isso aí combate, né, essas heresias aí. Não, eu sou igreja. né? Eu sozinho não sou igreja. Amém? E aí Jesus falou, olha, não muito depois desses dias vai se cumprir a promessa do Pai. Qual promessa? De Joel. Joel 2:28, sobre o derramamento total. E aí, na ocasião da festa de Pentecostes, depois que Jesus disse isso, ele subiu ao céu, 10 dias depois, se cumpriu a promessa. Na ocasião da festa de Pentecostes. 40 mais 10 dá 50. Que era a ocasião da festa de Pentecostes. Amém? Vamos lá. O texto aí. Essas 3 festas estabelecidas por Deus, cerca de 1450 anos antes de Cristo, por serem obrigatórias, já apontavam respectivamente 3 verdades imutáveis. Então, a primeira festa obrigatória, a Páscoa, apontava para Jesus porque Jesus é o único cordeiro que tira os pecados. A segunda festa das primícias, já até falei, o único que ressuscitou e venceu a morte. E a terceira festa, que é a festa de Pentecostes, obrigatória também, onde aconteceu o derramamento total do Espírito Santo. Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Essas festas apontavam para Cristo. Levítico 24:2. O azeite puro para as luminárias. Alguém lê para mim? Ordena aos filhos de Israel que se tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Amém. O azeite tinha que ser o quê, irmãos? Puro. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra?
O azeite ou óleo na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Amém? O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. E o azeite tinha que ser puro, não tem mistura. O que isso nos ensina? O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, só há lugar para um. Amém. Um Espírito. Não tem como isso. A pessoa está endemoniada e tem o Espírito Santo. Não tem jeito. Tem que ser puro. Não tem mistura. O que é o azeite puro? É a primeira prensa ali, ó. Não tem mistura, ele é puro. Amém? E o candelabro ali do tabernáculo, tem aí na planta do tabernáculo, um dos móveis aí do santo lugar, candelabro ou castiçal. As lâmpadas tinham que ficar acesas e tinham que colocar o que ali? Azeite puro. Nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas com o quê? Com azeite puro. O castiçal é aquele tempo. Isso, é o candelabro. Ele está aceso. Continuamente. E o sumo sacerdote tinha que ir ali, alimentando ali com azeite puro. Amém? Que é símbolo do Espírito Santo. O azeite na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Levítico 25. Ah, tá. Ó, o Levítico 25, de 1 a 11. Alguém lê para mim. Vamos ler. Levítico 25, para a gente fechar. Pode ler. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso pela terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas de tua vide não travada não vindimarás. Anos de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao seu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, para passar a trombeta do jubileu no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. E sacrificareis no 50º no ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindicareis as uvas das vides não tratadas. Amém. Até 11? É 11. Ótimo. Então resumindo aqui para vocês entenderem essas duas coisas importantes nesse texto que a pastora acabou de ler. Tem duas informações importantes aí. Primeiro, o ano sabático, né? Eu vejo as pessoas falando, o ano sabático, esse vai ser o meu ano sabático. O que é ano sabático? Deus instituiu para o povo de Israel, Deus falou, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, a cada 7 anos, um ano vai ser um ano de descanso para a terra. Vocês vão semear e colher 6 anos, e o 7º ano vai ser o ano sabático.
E eu vejo, irmãos, eu já vi pastor usando isso. Não, esse ano não vou fazer nada. Esse ano eu não vou fazer nada para Deus, é o meu ano sabático. Eu já vi isso, irmãos. Já vi pastor, já, Bruno. É o meu ano sabático. Por quê? Porque Deus instituiu para descansar a terra, irmãos. É aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei. Quem é agricultor vai saber melhor do que eu. Científico, né? É um ano da terra descansar, você adubar, aquela coisa toda, preparar para continuar produzindo. Aí, obreiro e pastor falam, não, esse é meu ano sabático. Ano eu não vou fazer nada para Deus esse ano. Então, o que Deus está instituindo é o ano sabático. Primeiro, o ano sabático. A cada 7 anos, um ano vai ser de descanso. Trabalha 6, planta e colhe 6, no 7º ano a terra descansa. A terra, irmãos. Se a terra produzir, não foi. Isso, exatamente. Tá falando. Se a terra produzir, não colhe, não. Tá certo? Vocês vão ter 6 anos para colher. E aí, o texto segue, depois do versículo 8, fala do ano do jubileu. Deus está instituindo o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos vinha um ano de perdão. Tá certo? No texto aí, olha que interessante que acontecia no jubileu. Quem já viu aí jubileu de cidade e tudo? Tá? É o jubileu de Santa Luzia, jubileu. Então, ou seja, biblicamente falando, a cada 50 anos tinha o ano do jubileu, que era o ano do perdão. O que acontecia do ano do perdão? Olha aí no texto. Ó, primeiro, todos os escravos deviam ser libertados. Então, na verdade, o jubileu, Deus está dando chance de recomeço. Dando uma chance de recomeço para as pessoas. Todos os escravos deveriam ser libertos. 2, o que mais acontecia no ano do jubileu? Toda propriedade que houvesse sido vendida devia voltar para a família que a possuía originalmente. Então a pessoa vendia a terra, a pessoa usava, no ano do jubileu tinha que devolver essa terra. De quem você comprou. Tá certo? Era um perdão também dado aí financeiro, né? 3, toda dívida era cancelada. O jubileu tornava nulos todos os contratos e livres todos os escravos. O que tudo isso, o ano do jubileu, representava? Olha aí. Simbolizava o novo começo que uma pessoa experimenta quando vem a Cristo. Amém? Então, as nossas dívidas, as nossas culpas, elas são perdoadas quando nós nos rendemos a Cristo. Amém? Então, esse foi o livro de Levítico. Quem foi jubilado aí? Quem foi jubilado aí? Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Espero ter sido claro aí. Se ficou dúvida aí, me manda no privado, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Amém?